Bem-vindo ao segundo dia do nosso mini curso, né? Muito contente, ontem a participação foi bem bacana, muitas pessoas entraram, nos assistiram, fizeram perguntas, isso motiva a gente a ir cada vez mais falando, né? E trocando ideias e dando para vocês assim, mais subsídios, mais conhecimento, mais formas práticas de produzir seu próprio alimento, né? Então eu agradeço bastante, a equipe do Broto Fácil agradece bastante por vocês estarem aqui. E a participação foi tão legal ontem que a gente resolveu até dar um mimo para vocês, né? Então a gente vai estar dando hoje e amanhã para os participantes que estão nos ouvindo aqui, né, um desconto de 10% na compra do site, tá? Então usem lá o cupom de desconto BF Desconto 10, ok, pessoal? Quem já tem, sabe a maravilha que é produzir seus próprios brotos, a delícia que é a facilidade, o divertimento, né, e o bem que faz para a saúde. E para quem ainda não tem o seu kit, ainda não começou a produzir seus brotos, o nosso kit é bem fácil de produzir, vai o manual com passo a passo, e a gente sempre está dando assistência técnica para vocês, tá bom? Pessoal, eu acho que já entrou bastante gente aí, já dá para começar o nosso segundo dia aqui, né? Hoje a gente vai filmar mais da germinação e ver qual milagre que acontece nesse momento, né? Ontem a gente viu que os brotos e os germinados são uma fonte segura de nutrientes, né? Uma fonte segura de proteínas e aminoácidos, de energia, de vitaminas, de minerais, de antioxidantes e de moléculas bioativas que promovem a saúde, né? Vimos também que no processo de brotação, todos esses elementos eles são potencializados, né? Conversamos um pouco também da enorme vantagem que a germinação tem sobre o cozimento, né? Então a gente cozinha os alimentos e a gente vai ver nessa aula aqui para poder liberá-los, né? Mas só que não libera totalmente os nutrientes como na germinação, não deixa tão biodisponível assim, né? E se perde as biomoléculas promotoras da saúde, se perdem enzimas, algumas vitaminas se perdem também, né? Então mesmo se você vai cozinhar, por exemplo, o feijão, o arroz, é interessante deixar germinando antes, né? Vimos também ontem que os radicais livres, né, que são moléculas que durante o metabolismo de todos os seres vivos, eles são produzidos, né? Então se produzem radicais livres. E o organismo, de alguma maneira, tem que combater esses radicais livres, porque os radicais livres eles estão no início, são os desencadeadores das principais doenças, principalmente aquelas doenças degenerativas, o envelhecimento precoce, a diabetes, problemas coronários, problemas do coração, problemas de Alzheimer, de Parkinson, né? Inflamações no corpo começam com a presença de radicais livres. Com uma alimentação rica em antioxidantes, a gente viu que é possível, através da alimentação, curar, tratar ou pelo menos amenizar os sintomas de todas essas doenças faladas, né? Então hoje em dia já se foi feito muitos estudos de mais de 20, 30 anos, por exemplo, com comunidades que é comum a longevidade, as pessoas passarem de mais de 100 anos de vida, né? E o ponto em comum de todas as dietas é uma dieta rica em antioxidantes e de moléculas promotoras da boa saúde, né? Então a gente viu que os brotos e germinados são essa grande fonte de boa saúde, que a gente pode colocar na nossa dieta diária, né, uma grande variedade de brotos
que é possível fazer de germinados, mais de 20 tipos, né? E você vai ter uma farmácia, né? Na sua cozinha. Tá? Então também vimos ontem também que os brotos e germinados eles podem ser produzidos o ano inteiro, né? Diferentemente das culturas que são feitas ao ar livre, os brotos podem ser feitos o ano inteiro. São fáceis, divertidos e baratos de fazer, promovem a boa saúde, nos sustentam enquanto energia e matéria-prima para a construção dos nossos tecidos, né? E a grande vantagem, pessoal, é o único produto que até o momento da primeira mordida ele ainda vai estar produzindo antioxidantes, vai estar ainda produzindo vitaminas, disponibilizando minerais, né? Transformando proteínas em aminoácidos. Então, assim, comentamos também que um grande problema da nossa alimentação atual é a ausência de comer alimentos vivos, né? E os brotos suprem essa necessidade. Então, um alimento que te dá tanta vitalidade, que te dá vitaminas, que te dá matéria-prima, que te dá moléculas protetoras, causadoras da boa saúde, fibras, todas essas substâncias trabalhando em simbiose com o nosso organismo, né, de uma maneira simbiótica com o nosso organismo, promove ainda mais a boa saúde. A gente viu que com o tipo de alimentação que a gente tem, a gente pode cultivar as bactérias da nossa flora intestinal. E você pode optar por ter uma flora bacteriana que cause doenças, né, que cause infecções, que produzam substâncias tóxicas, ou você pode ter toda uma flora bacteriana, ter um ambiente totalmente saudável, produzindo interferon, né, que aumenta, que é a primeira barreira imunológica do nosso organismo, né? Então, assim, o nosso objetivo é sempre dar subsídios para que vocês produzam seus alimentos e que cada vez vão colocando cada vez mais elementos saudáveis na sua dieta, né? E brotos e germinados dão uma gama enorme de produtos que a gente pode fazer, tá bom? Pessoal, hoje a brincadeira é a gente falar um pouco do que acontece na germinação, né? O que é esse processo de germinação que acontece? Por que as vitaminas explodem o conteúdo de vitamina? Por exemplo, a vitamina C no grão, ela é quase inexistente, né? E no broto, no germinado, ela tem 100 vezes mais, chega a ter 600 vezes mais vitamina C do que na semente seca. Vimos também, importante recapitular, que essa fase de germinado e de broto é a fase que o vegetal mais concentra essas substâncias. Concentra mais do que na fase semente e concentra mais do que na fase adulta também, né? Então vamos lá falar um pouquinho da germinação, tá? Primeiro, para falar desse tema de germinação, a gente vai trazer o quê? Falar um pouco da semente, né? O que é a semente? Então a semente é a estrutura vegetal que propaga a vida, que dá continuidade àquela espécie, né? Então os grãos, a maioria dos grãos, eles são plantas anuais. Então o que significa? Que a planta nasce, se desenvolve, dá flor, dá sementes, e essa semente seca e toda a planta seca junto, né? Então toda a força daquela planta, que ela ficou ali sendo nutrida pelo solo durante de 3 a 6 meses, né? Toda a força, todas as substâncias que esse vegetal absorveu, mais o CO2 e mais a luz não, né, pessoal? E mais a luz, vai ser condensado na forma da semente, né? Então a semente é uma estrutura vegetal com substâncias nutritivas muito concentradas.
E o que acontece ainda nessa fase de semente, né? A semente ali, ela é um momento que o metabolismo vegetal cai praticamente a zero, tá? Mas essa semente continua viva, né? Ela continua tendo metabolismo, mas cai praticamente a zero, né? Por isso que ela pode durar durante muito tempo, certo? Então, por exemplo, uma dica que eu vou dar aqui, mas vou dar amanhã também, para conservar as sementes, você, para ter uma maior duração das suas sementes, você tem que deixar ela em um local seco, abrigado de variação de temperatura e de umidade, principalmente, né? E de vez em quando você tem que abrir o pacotinho para ter uma troca de ar das sementes lá, tá? Porque ela fica produzindo CO2, se o pacotinho estiver fechado, vai chegar uma hora que não vai ter mais oxigênio e essa semente vai perder o poder de germinar, né? Na semente, ainda, a semente ela é formada por três estruturas básicas, né? A casca, o albúmen, onde está as reservas nutritivas, que são aquelas reservas que a planta condensou ali para servir da primeira nutrição da planta, né? Então vai ser aquela fonte de energia e de nutrientes para o primeiro desenvolvimento da planta. A gente vai estar comendo nesse momento aqui, tá? E o terceiro elemento da semente é o embrião propriamente dito, né? Então, se você abre uma sementinha, você sempre vai ver o sinalzinho do embrião ali, tá? Na casca, qual que é a importância da casca, né? A casca, além de proteger a semente contra as intempéries do tempo, né? Mas para o momento da germinação ela é muito importante, porque ela produz hormônios, né? No momento que a planta retoma o metabolismo, ela produz hormônios, e esses hormônios que vão auxiliar o processo de germinação e o desenvolvimento da planta, né? Então os fitatos servem, principalmente os fitatos servem para armazenar os minerais, né? Então os fitatos eles têm um poder de quelatização, isto proteínas se ligando aos minerais, para esses minerais não se perderem no momento ali da semente, né? Para os minerais ficarem contidos na semente até o momento que o embrião vai precisar deles. Quais são os elementos que o fitato quelatiza de uma maneira muito forte? Então, se você não germina uma semente, você não consegue absorver esses minerais, né? Por exemplo, um dos minerais que o fitato faz uma quelatização é o ferro, né? A gente vive dizendo que o feijão é rico em ferro e cura anemia, mas se ele não for deixado de molho 8 horas antes, né, ele vai ter uma quantidade muito grande de fitato, né, e pouco ferro o nosso organismo vai conseguir absorver, né? E o cozimento ele consegue quebrar um pouco dos fitatos, mas não totalmente. O que acontece na germinação, né? A germinação, no momento que a semente começa a germinar, ela começa a produzir uma enzima que começa a denegrir, começa a digerir o fitato. Então, com 12 horas, 24 horas, 36 horas, esse nível de fitato cai para mais da metade, né? E você ainda vai estar consumindo o alimento junto com a enzima que está digerindo esses fitatos, tá? Outro inibidor da digestão também tem substâncias antitripsina. Tripsina é uma enzima produzida no intestino, aliás, no pâncreas, mas que atua no duodeno, né? E também faz parte da digestão das proteínas. Então, a primeira coisa que acontece quando você deixa de molho é a eliminação desses fitatos e desses elementos antinutricionais, tá? As pessoas costumam dizer assim: a água que eu deixei a semente de molho, eu vou pôr para cozinhar junto, ou vou pôr para as plantinhas, ou vou tomar.
né, é uma água que deve ser eliminada, porque é uma água que está com uma quantidade grande de elementos antinutricionais. Tá? Então vamos lá, pessoal, tentar entender mesmo o que acontece durante a germinação. Tá? A gente vai dividir a germinação em três fases bem definidas, que são elas: a primeira, a embibição; a segunda, a retomada do metabolismo; e a terceira fase é o crescimento da plântula propriamente dito. Né? Então, durante a embibição, que você vai deixar lá de 8 a 12 horas de molho, tá? Como é que eu sei se eu devo deixar 8 ou 12 horas? Né? Nos nossos manuais a gente tenta deixar essa informação clara, mas a dica é: quanto maior a semente, mais tempo ela vai precisar ficar na água. Então, sementes de feijões, sementes de girassol, é ideal que elas fiquem, de grão de bico, é ideal que elas fiquem mais tempo no processo de embibição. Uma semente pequenininha como quinoa, gergelim, 6 horas já é suficiente. Né? Então 8 horas é uma boa média aí. Tá? O que acontece nesse momento da embibição? Né? A semente ela começa a acordar. O primeiro passo que acontece é que as membranas se tornam permeáveis. As membranas que estavam ali em metabolismo muito reduzido, as membranas começam a se tornar permeáveis, e a água entra dentro da estrutura, entra no interior das células, hidratando os tecidos. Né? Nesse momento começa também a respiração celular. Tá? E para a respiração celular acontecer, é preciso que tenha oxigênio. Então, assim, tem pessoas que eu vejo falar deixar 24 horas de molho o feijão. Não é o ideal. O ideal ali no máximo 10, 12 horas de molho, porque precisa entrar o oxigênio para reativar o metabolismo, para o vegetal conseguir eliminar o restante de fitatos e começar o processo de disponibilização dos nutrientes. Tá? Então essa fase é muito importante, é uma fase que tem que ter bastante cuidado. Quando a gente está fazendo nossos brotos germinados, a gente tem que se preocupar que todas as sementes afundam ou que fiquem cobertas pela água, né? Porque tem semente que não afunda, como o caso do girassol, mas a gente tem que tomar um cuidado que elas sejam recobertas pela água. Tá? O segundo momento, que é o segundo momento de muita intensidade, é o momento de ativação do metabolismo celular. Né? Então esse momento é o momento que a planta, que a semente já não pode mais estar embebida em água. Ela precisa receber água de tanto em tanto tempo, mas ela já não fica mais mergulhada na água. Né? E quais são os processos que ocorrem nesse momento? A respiração ganha grande intensidade, né? E a respiração celular, vocês vão se lembrar das aulas de biologia, a respiração celular ela fornece energia para a célula. Né? Outra que começa muito forte a acontecer é a digestão das reservas da semente. Né? Então a semente, o grão seco lá, ele é riquíssimo em proteínas, riquíssimo em gorduras, né? e riquíssimo em amido, né? Que são moléculas pesadas, são moléculas muito grandes, de peso molecular grande. Para o nosso organismo conseguir absorver essas substâncias, elas precisam ser digeridas pelo nosso aparelho digestório. Tá? Quando chega nessa segunda fase da germinação, o que acontece? A própria estrutura ali, ela começa a fabricar essas enzimas. Tá? Começa a fabricar enzimas digestivas. Então o amido ele vai se transformar em maltose, né? E em energia, em ATP. Né? Se lembrem lá da aula. Hoje vai ter bastante aula de biologia aí, pessoal. A gente vai falar de vários conceitos lá da biologia
do ensino médio, né? Uma biologia básica, mas a gente vai estar falando delas, né? Então vai estar produzindo essa glicose dentro da célula, ela vai ser transformada em ATP. E ATP é a molécula de energia, né? A energia não fica solta dentro da célula. A energia ela tem que ficar armazenada numa molécula para daí ser liberada para o metabolismo celular, né? Então, ATP, forma ATP. O que acontece com os lipídios? Também forma as lipases. As lipases são enzimas que digerem os lipídios. Vão transformar os lipídios em glicerol e ácidos graxos. O glicerol vai ser transformado em ATP também, e os ácidos graxos vão ser transformados em maltose, e daí vão ser transformados em energia também. Tá? E o que acontece com as proteínas? Uma molécula muito grande ali, né? A proteína também é quebrada no momento da germinação. Então, proteases, enzimas proteolíticas, elas são fabricadas com muita quantidade para quebrar as proteínas em aminoácidos. Os aminoácidos vão servir para construir as estruturas do próprio vegetal, né, da estrutura do vegetal, mas também são transformados em ATP para formar energia. Então vejam, né, que esse momento da germinação, esse embrião, essa plântula que está se formando, ela precisa de muita energia, né? Então isso que justifica um pouco a gente se sentir tão energizado consumindo brotos de germinados, sentir uma energia, mas não é uma energia vinda, uma energia calórica, né? Ela parece que já é mais concentrada, porque a gente está, de alguma maneira, a gente está absorvendo esses ATPs que estão dentro da célula também. E outro momento que acontece, né, então vocês, quem já está fazendo brotos de germinados, vocês veem que durante a germinação aquela semente ela vai virando nada e a planta vai surgindo, né? Então é um processo digestório que acontece ali. Uma grande vantagem, pessoal, e muitos estudos indicam que a velhice acontece por uma questão genética, né? Uma questão do próprio metabolismo, mas tem um campo de estudo que diz que o corpo vai envelhecendo à medida que as suas enzimas vão perdendo a capacidade, né? Que o nosso organismo vai perdendo capacidade de produzir enzimas. E para tudo que vocês pensarem, tem enzimas envolvidas. Nesse momento você está me escutando, eu estou falando, nós estamos pensando, e tem enzimas fazendo as conexões nervosas, né? Atuando nas conexões nervosas, no movimento muscular e na digestão, no digestório, na respiração, no ataque a agentes patogênicos do nosso organismo, né? Então imagine você comer um alimento que, quando você come esse alimento, ele já vem parcialmente digerido, ele já vem, assim, mais de 80%, 90% dele já vem digerido, já vem em moléculas do tamanho que o nosso organismo consegue absorver, e ainda vem enzimas de fora, né? A enzima do alimento. Então esse é um dos grandes problemas de a gente comer uma comida cozida, uma comida tão processada, tão estocada, né? Porque é um alimento que já não tem mais enzimas, né? E a gente precisa comer enzimas. Boa parte da nossa alimentação, antigamente, vinham com enzimas junto com os alimentos, tá? Então a gente perdeu essa fonte de boa saúde. E outra coisa que está acontecendo nessa segunda fase da germinação é que esses produtos que sofreram a digestão dentro da semente, eles liberam substâncias construtivas, né? Começa um processo de assimilação
para construir novos tecidos. Tá? Então é um momento que vocês devem estar imaginando agora, vamos fazer um pouco de bioimaginação, né? Tenta imaginar o quanto de célula está se formando nesse momento. Né? Ainda não estão se formando células adultas, né? Células que já cumprem milhares de centenas de células estão sendo formadas nesse instante. Né? Centenas de milhares de células sendo formadas. Então, se a gente pegar um pé de brócolis, por exemplo, uma mudinha de brócolis, e se essa nossa mudinha de brócolis mantivessem o ritmo de crescimento desse estágio aqui, o pé de brócolis adulto teria mais de 20 metros de altura, né? Devido à intensidade de formação de novas células aqui. Tá? E o que a gente tem que imaginar? Que dentro das células estão sendo formados novos componentes também. Está sendo formado mais membrana celular, está sendo formado mais mitocôndrias, está sendo formado mais retículo endoplasmático, mais complexo de Golgi, está sendo formado ribossomos, né? O DNA está em intensa reprodução, né? Em intensa duplicação e formando novas células. Um consumo enorme de energia nesse momento, né? As células ali se formando, elas precisam de grande quantidade de energia, né? Então, pessoal, o que acontece? Também, para dar conta desse metabolismo tão acelerado, esse vegetal que está em desenvolvimento, que está iniciando, precisa produzir uma grande quantidade também de antioxidantes, né? Que a gente ontem conversou bastante. Então, uma grande quantidade de antioxidantes é formado, né? Porque no metabolismo vegetal também são produzidos radicais livres. Nesse momento, a quantidade de vitamina C que atua na respiração celular, a vitamina C é um antioxidante, para nós principalmente um antioxidante, mas ela entra dentro de uma fase da respiração celular para produzir energia. Energia E, vitamina E, tocoferol é produzido em abundância, vitamina B, né, é produzido em abundância, vitamina K, então a alfafa, grande fonte de vitamina K, é produzido em grande intensidade. Então imaginem que para dar conta desse crescimento tão intenso da plântula nesse momento, muitas substâncias, muitas enzimas, muitas vitaminas, muitas moléculas precisam ser formadas aqui agora, né? Então a gente vai estar comendo nesse ápice, nesse momento aqui. Então é isso que justifica, e está muito bem documentado, né? Muito bem documentado. Não quero que vocês só acreditem em mim aqui falando, né? Mas se vocês forem fazer uma pesquisa no Brasil, já começa a iniciar uma procura dos efeitos, dos benefícios da germinação, porque a indústria alimentícia ela quer esses antioxidantes, quer essas moléculas no seu produto, né? Então a nossa luta é aqui dizer, nos alimentos frescos eles estão muito mais abundantes e muito mais biodigestivos, biodisponibilizados, e estão ali de graça e não geram lixo, né? Mas está muito bem documentado essa intensificação de todos os nutrientes e de todos os promotores da boa saúde nessa fase aqui. Tá? E a terceira fase de desenvolvimento da germinação é a fase de desenvolvimento da plântula propriamente dita, né? Então, a planta, até aqui nessa fase, ela já deu início, ela já deu sinais que está germinando, né? E a partir daqui você começa a ver realmente o caulezinho surgindo e as duas primeiras folhinhas, os cotilédonos, folha embrionária sendo formada e a raiz. Esse é o broto, tá? Esse é o ponto do broto.
É o ponto, quando chega nesse momento, é a fase do vegetal que mais nutrientes ele vai ter, que ele vai estar biodisponibilizando para nós. O microgreens, por exemplo, que a gente falou hoje, se deixa crescer mais um pouco até quase o surgimento das primeiras folhas adultas já, né? Então isso se passa mais uma semana, mais ou menos. Então se você quiser consumir brotos por causa da boa saúde, para consumir uma fonte de vitaminas, aminoácidos, enzimas, minerais, substâncias antioxidantes, promotoras da saúde, você vai fazer o broto, né? E vai fazer ele no ar, porque é a condição para estimular a planta a produzir mais dessas substâncias, né? Mas se por um outro lado você quer produzir para deixar o seu prato bonito, ter um efeito culinário, deixar a coisa mais bacana, daí é o microgreen, né? Então, como eu falei ontem, os brotos eles já foram desenvolvidos, relatos deles, de 2.500 anos atrás, e a técnica é basicamente a mesma, né? Basicamente a mesma. Já os microgreens foram desenvolvidos a partir da década de 70, na região da Califórnia, por chefes de cozinha, para deixar os pratos um pouquinho mais atraentes, tá? Já estamos caminhando para o final, pessoal. Não se preocupem, né? A gente já está ali. Então, um grande ponto que a gente gostaria de frisar isso, que vocês conseguissem imaginar esse momento que está a fase ali. Pensar no grande crescimento celular que está tendo ali. E como eu falei, pessoal, isso aqui ainda é um campo novo para falar, poucos autores fazem isso, mas como é que se chama essas células que ainda são células embrionárias, que ainda não se transformaram em células adultas, né? Que células são essas? Essas são as células tronco, né? São células capazes de se transformar em células adultas. Então ali, imagine você está consumindo ainda a força e energia que contém essa capacidade de se transformar em várias outras células do organismo. Por isso que muitos autores justificam o grande poder que germinados e brotos dão para a regeneração do nosso organismo, né? Tecidos que já não cumpriam a sua função, à medida que entram numa dieta mais focada, voltam a produzir. Caso da insulina, por exemplo, né? Caso da insulina também, tá? Então, dizer aqui que a germinação é uma grande maneira de você intensificar, né? Ter uma maior quantidade, mas pensem numa explosão mesmo de nutrientes, né? O sulfurane, que não tem, que é uma molécula que eu falei ontem, que combate o câncer, o sulfurane não tem na semente, né? Nessa fase ela tem de 50 a 100 vezes maior quantidade do que no pé adulto, né? Então se a gente fizer dentro da técnica direitinho, ela vai ter 100 vezes mais do que nessa fase. E tudo isso vai estar vivo até a primeira digestão, até a primeira mastigação, né? Pessoal, espero ter jogado um pouquinho de luz aí para vocês, né? De vocês conseguirem imaginar a mágica que tem nesse processo, né? Tentar ver o quanto que para um broto poder surgir, quanto de metabolismo acelerado que tem que estar ali, quanto que de DNA tem que ser fabricado, RNA tem que ser fabricado, e tudo isso fica de uma maneira muito fácil, muito disponível para o nosso organismo absorver, tá? Amanhã, pessoal,
a gente vai dar dicas de produção mesmo, tá? Espero que a gente esteja estimulando vocês a estarem consumindo brotos germinados, mas também pensando em fazer uma hortinha, nem que seja só de temperinho, né? Estimulando vocês comerem cada vez mais alimentos vivos, cheios de moléculas promotoras da saúde. Tá? Lembrando também para todos que ficaram aqui conosco que a gente está com uma promoção nesses 3 dias de curso. Né? Entrem lá no site, usem o cupom BF Desconto 10 para ter 10% de desconto aí e começarem, não ter mais desculpa, e começarem a fabricar os seus brotinhos e os seus germinados. Tá bom, pessoal? Amanhã a gente vai dar dicas, ensinar a produzir e dar dicas de fazer brotos em qualquer lugar do país aí. Boa noite, um beijo no coração.